Olá, irmãos, estamos começando mais um devocional. Hoje, capítulo 9 de Mateus. Um capítulo repleto de milagres, de cura, de maravilhas, de sinais do Senhor no seu tempo de ministério aqui na terra. E eu creio que o Senhor nos deu esse capítulo colocando vários milagres para exercermos algo precioso, a fé. Se você olhar todo o capítulo 9, é isso que a mensagem por trás dele nos mostra. Por quê? Porque começa primeiro então com a cura de um paralítico em Cafarnaum. Então leva o paralítico para o Senhor e o Senhor Jesus vira para ele e fala: seus pecados estão perdoados, levante-te e anda, toma teu leito e anda. Porém, era necessário o aleijado ter fé na palavra de Jesus, crer que realmente seus pecados estavam perdoados, crer que ele estava curado para levantar e andar. É tanto que até os escribas ali, os fariseus, as pessoas ali por redor questionavam quem é Jesus, quem é ele, para poder dizer que o pecado de alguém já está perdoado. Jesus pega e responde: qual é mais fácil, dizer seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? O Senhor então pegou e falou para o paralítico levantar e andar. E era necessário o paralítico exercer fé naquilo que Jesus estava falando para que ele pudesse ser curado. E isso ele tomou. Ele tomou a fé para si e foi curado. O outro exemplo está logo a seguir, que é o pedido de um chefe. Versículo 18 diz: enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-o, adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Ou seja, aqui o paralítico é Jairo, mais à frente o capítulo diz que é Jairo, e ele exerceu uma fé tamanha, uma fé grande, para que a filha dele pudesse ser ressuscitada. Porque ele chega diante do Senhor e não fala: minha filha está doente, ele fala simplesmente: minha filha faleceu. Mas eu creio, Senhor, se o Senhor colocar a mão sobre ela, ela viverá. Então ele exerceu uma fé muito grande para que o milagre, para que a glória de Deus pudesse ser manifestada na vida dele. É um outro exemplo. O outro em seguida é a cura da mulher enferma, a mulher do fluxo de sangue. Já havia 12 anos que tinha fluxo de sangue na vida dela. E ela não podia, já tinha gastado todos os seus recursos e não tinha encontrado a cura. Porém, ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Ou seja, ela aplicou tamanha fé que ela falava. Nós cremos, assim como Paulo diz que cremos, por isso falamos, é que a fé tem uma voz. Quando você tem uma fé tamanha, você começa a declarar aquilo que você quer ver. E ela começou então a declarar isso: se eu apenas lhe tocar, serei curada. E a fé dela foi de tal maneira que ela recebeu então a cura e se tornou ali uma mulher curada, uma mulher sã. E o quarto e último exemplo de fé aplicada aqui é a cura de 2 cegos. Sabe, tem 2 cegos que procuram o Senhor e começam a clamar para Ele: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Ou seja, eles tinham tanta fé que o Senhor poderia os curar, que eles começaram a gritar: tenha fé de nós, filhos de Davi. Tenha compaixão de nós, filhos de Davi. Tenha compaixão de nós. Sabe, por que o Senhor colocou isso tudo aqui em Mateus 9? Porque a própria palavra diz lá em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes eu e você estão à espera de um milagre. Estão aí procurando, seja um milagre da multiplicação na célula, um milagre financeiro, um milagre no relacionamento, e não sabe de onde vai vir, como proceder. Meu irmão, o que o Senhor nos fala aqui é que nós precisamos ter fé, só nos posicionar. A mulher do fluxo de sangue já tinha torrado tudo que tinha, há 12 anos, e não tinha sido curada. Mas ela aplicou a fé dela, de tal maneira que a fé dela tinha uma voz: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. E isso aconteceu. Não foi diferente com os 2 cegos que gritavam: filho de Davi, tem compaixão de nós. Ou seja, quando nós nos posicionamos dessa maneira, que a nossa fé tem uma voz, quando nós cremos na obra de Cristo, na obra consumada, e que tudo vai cooperar para o nosso bem, que tudo vai agir ao nosso favor, todas as coisas cooperam para conosco, que o Senhor vai intervir na nossa situação, nós aplicamos uma fé e começamos a andar à medida dessa fé. E é essa mensagem de Mateus 9, que eu e você venhamos aplicar a nossa fé naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Sabe, nós somos filhos amados, somos filhos favorecidos, somos filhos abençoados, a favor de Deus sobre a minha vida, a favor de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa casa. E o que eu e você temos que fazer? Apenas aplicar a fé.
na obra consumada da cruz, no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós aplicamos essa fé, nós experimentamos esses milagres, assim como esse pessoal aqui do capítulo 9 de Mateus. Mas o capítulo 9 encerra com a outra mensagem, que está lá nos versículos 37 e 38. E então se dirigia a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, aqui, versículos anteriores, fala que o Senhor vendo aquele povo desesperado, precisando de cura, precisando de milagre, um povo sedento pela glória de Deus, ele falou que o povo era como ovelha sem pastor. Isso condoeu muito o coração do Senhor. E ele pega e vira para os seus discípulos e fala: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos pedir para o dono da seara para que mande trabalhadores. O que isso que o Senhor quis dizer? É que Ele quer operar maravilhas em nosso meio. Ele quer manifestar a graça dele, a glória dele no nosso meio. Só que são poucos os trabalhadores, são poucas pessoas que se dispõem, têm fé o suficiente para Deus usar, para curar, para libertar, para Deus usar para liderar uma célula. Por quê? Porque não se dispõem, os trabalhadores não estão correndo do trabalho, vamos dizer assim. É uma geração que está correndo do trabalho. E por isso que Jesus fala: vamos pedir ao dono da seara. Por quê? Porque não é eu nem você que escolhe quem o Senhor vai usar. Mas nós precisamos pedir nesses dias para que o Senhor levante uma geração ousada, que vai ministrar a palavra, que vai curar, que vai libertar pessoas através da unção do Espírito Santo e da autoridade no nome de Cristo. Então, esse é o tempo de nós pedirmos: Senhor Deus, levante mais pessoas em nosso meio. Porque nós sabemos, nós cremos que os campos já estão maduros, já estão embranquecendo. E o Senhor precisa nos enviar trabalhadores, nos envia esses homens e essas mulheres de Deus que têm a tamanha fé ao ponto de se deixar usado pelo Senhor. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje. Eu quero encerrar orando por você, para que o Senhor aumente a tua fé e para que você seja um desses trabalhadores da seara. Senhor Deus, Pai amado, no nome de Jesus, apresenta a vida do meu irmão e da minha irmã nessa hora diante de Ti, declarando, Espírito Santo de Deus, que eu possa aumentar a fé dele. Ó Pai, que os olhos deles possam estar na obra consumada da cruz. Sim, Espírito Santo de Deus, remove toda dúvida, remove toda ansiedade, toda angústia do coração do meu irmão, ó Pai, trazendo paz e a certeza da vitória. Senhor Deus, também oro para que o meu irmão seja ativado nesses dias.